A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo, de uma outra denominação, de outro ministério. A paz do Senhor para todos aqueles que são de uma outra religião. A paz do Senhor para você que não tem religião. Deus abençoe a todos. Vamos juntos aprender um pouco Mateus 26, do 36 ao 46, Jesus no Getsemane. Então, Getsemane significa prensa de óleo. O que vemos no Getsemane antes do Calvário? Nós vemos Judas traindo Jesus, nós vemos Jesus suando gotas de sangue e nós vemos os discípulos abandonando a Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o sofrimento de Jesus não começou no Calvário. O sofrimento de Jesus começou no Getsemane. No Calvário foi o momento mais difícil, mais crucial de Cristo. Mas o sofrimento de Cristo não começa no Calvário. O sofrimento de Cristo começa no Getsemane. E isso significa que as pessoas conhecem muitas das vezes o nosso Calvário, mas não conhecem o nosso Getsemane. Isso significa que tem pessoas aqui na Terra que conhecem partes do nosso processo de dor, mas não conhecem todas as partes do nosso processo de dor. Mas agora eu fico imaginando, se Jesus já ia sofrer muito no Calvário, por que ele sofreu também no Getsemane? Se Jesus já ia sangrar no Calvário, por que sangrar também no Getsemane? Se Jesus ele ia ser desprezado, humilhado, desdenhado, criticado no Calvário, por que também ser desprezado, humilhado, desdenhado no Getsemane? Eu explico para você. É que o Getsemane e o Calvário têm dois níveis de provação. O Calvário foi a provação pública de Jesus. Todos viram ele crucificado. Todos riram, debocharam, todos zombaram, todos ridicularizaram ele, todos debocharam, ele estava exposto. O Calvário é uma provação exposta, em que todos te veem, te criticam, mas ninguém te ajuda. E a provação do Getsemane é aquela provação anônima, em que pouquíssimos estão com você. Veja que Jesus tinha com ele 11 discípulos. Destes 11 discípulos, 8 ficam em um lugar do Getsemane. 3 vão com ele até um certo lugar. E quando ele vai mais adiante, até os 3 mais íntimos dele ficam separados dele. Ele vai adiante sozinho. Então, o Calvário é a provação que você passa, todos ficam sabendo e ninguém te ajuda. O Getsemane é a provação anônima que você passa com pouquíssimos perto de você, mas nem esses pouquíssimos podem fazer alguma coisa para te ajudar. Mas eu quero dizer para você algo muito interessante. Se você está no Getsemane, que significa prensa de óleo, e você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é de uma outra religião, uma outra denominação, você até que não acredita em Deus, que é ateu, se você está na prensa de óleo, se sentindo pressionada, fica firme. Aguenta firme. Porque Deus tem a vitória para você. Deus quer elevar você de nível, de patamar, de degrau. Deus quer fazer você triunfar. Eclesiastes 9:8, em todo o tempo estejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Está na prensa de óleo, que continue tendo óleo na tua cabeça. Então continue na oração, continue na consagração, continue na leitura da palavra de Deus. Sabe por quê?
É no Getsemane que você descobre quem são seus verdadeiros amigos íntimos. É no Getsemane que você descobre quem tem uma aliança verdadeiramente com você. É no Getsemane que você descobre quem vai ir adiante com você, quem se importa com você, quem te ama, quem realmente está aliançado com você. É isso que eu aprendo aqui já desde o início. Veja o que Jesus diz agora. Jesus disse: assentai-vos enquanto eu vou além orar, e levando consigo Pedro, Tiago e João. Preste atenção que Jesus disse que ia orar, mas não chama ninguém para orar. Agora, para orar, ele sabe com quem contar. Ele separa Pedro, Tiago e João e deixa 8 em um lugar do horto, em um lugar do Getsemane. E ele separa então esses 3 íntimos, Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu aprendo aqui? Não conte quantos amigos você tem, conte com aqueles que você pode contar. Porque Jesus aqui agora, ele diz que vai orar, mas não chama ninguém. Mas ele sabe com quem contar para a oração. E sabe o que Jesus agora vai dizer para esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João? A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus não diz isso para os 11. Jesus diz isso somente para Pedro, Tiago e João. Deu para você compreender? O que eu aprendo aqui? Muitas das vezes você vai andar com pessoas que vão estar no teu Getsemane, que vão estar na sua aprovação, que vão estar na prensa de óleo, mas não vão ter estrutura para ouvir você dizer que está triste, que está abatido, que está se sentindo sem rumo, que não sabe o que fazer, que não sabe que decisão tomar. Existem pessoas que vão estar no teu Getsemane, sim, vão estar, sim, na prensa de óleo com você, mas não vão ter estrutura para ouvir você dizer que você está triste, abatido, sem direção, não sabe o que fazer. Mas você é um líder, você foi chamado, você não pode dizer isso, você não pode ser negativo. Preste atenção que Jesus separa 3, Pedro, Tiago e João, para dizer para eles: eu estou triste, eu estou abatido. Olha, eu ensinei vocês tanto, eu ministrei, eu trouxe experiências profundas para vocês, mas agora eu quero dizer que eu estou frágil. Ele tinha natureza humana, eu estou me sentindo perdido. Só Pedro, Tiago e João podem ouvir isso. Os 8 que ficaram à parte lá atrás não podem ouvir isso. Você tem que entender uma coisa: no teu Getsemane vão existir pessoas selecionadas que você vai poder dizer para elas que está triste, cansado, exaurido, sem forças para continuar. Porque outros que dizem estar com você nesse Getsemane não vão ter estrutura para ouvir. São só os mais íntimos, e Jesus já tinha alertado os discípulos a respeito disso. É só ir em João 16:7. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Jesus lá atrás já tinha dito: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não têm estrutura para ouvir. E agora, no momento que Jesus mais precisa desabafar, ele chama 3 para desabafar, porque 8 continuam não tendo estrutura para ouvir o que ele tem a dizer a eles. Tem pessoas que vão caminhar com você, vão estar no Getsemane com você, vão estar na prensa de óleo com você, mas nunca vão conseguir ter estrutura para ouvir você dizer no meio desse processo de dor: eu estou sem alento. Não vão conseguir ouvir você se lamentar. Deu para você compreender? Então você precisa em 2026, na mensagem passada eu falei um pouquinho disso. Vou falar de novo, é Deus insistindo. Você precisa em 2026 conhecer os seus verdadeiros Pedros, Tiagos e Joãos. O que mais? Aí Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. Jesus, ele diz que a sua alma está triste até a morte, e não por causa da morte. Jesus nunca teve medo da morte. Ele mesmo disse em João 10:17. Ninguém tira minha vida de mim.
eu mesmo a dou. Tenho poder para a dar e tenho poder para a tornar de volta a mim. Jesus nunca teve medo da morte. Muitos pregadores pregam que o cálice, eu mesmo já preguei isso, Jesus estava com medo da dor, do sofrimento, da angústia, de ser crucificado, coroa na cabeça, prego nas mãos, prego nos pés. Não. O cálice não simboliza isso. Sabe o que simboliza o cálice? Separação de Deus, afastamento de Deus. Salmos 22. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava aqui com medo da separação de Deus, porque naquele momento Deus ia sair e deixar ele sozinho. A maior tragédia na terra não é qualquer tipo de acontecimento ruim que venha sobre nossas vidas, não. A maior tragédia da terra é a presença de Deus sair de você. Esse que é o maior tormento. Você acha que Jesus ia estar com medo da morte? Se os discípulos da antiguidade, que foram jogados lá no Coliseu para serem comidos pelos leões, não tiveram medo de morrer, Jesus ia ficar com medo de morrer? Jesus! Se os discípulos da antiguidade não tiveram medo de ser crucificados, incendiados nas cruzes, e serviram até de iluminação para Roma, se eles não tiveram medo disso, Jesus ia ter medo de morrer? Não, meu amigo, não, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, não! O medo de Jesus era a separação. Isso que era algo terrível que ia acontecer contra a vida dele. Mas você se lembra de João 16:20? Na verdade vos digo, que vós chorareis e lamentareis, e o mundo estará alegre, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Tudo isso que você está passando no Getsemane vai se transformar em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Deus vai transformar toda essa tragédia em triunfo na sua vida e na minha vida. O que mais? Aí Jesus disse assim, fiquem aqui enquanto eu vou adiante orar. Aí agora Jesus está dizendo isso para os 3 discípulos. Primeiro ele tira 3 para orar com ele e deixa 8 de lado. Agora ele confessa para os 3 que está profundamente triste. Agora ele pede para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ficar aqui, que ele vai mais adiante orar. Sabe por quê? Quando Jesus separou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse para eles, a minha alma está profundamente triste até a morte, ele sabia que esses 3 discípulos tinham estrutura para ouvir ele dizendo que ele estava triste, abatido, perplexo. Mas Jesus também sabia que para esse momento agora, em que ele ia pronunciar essas palavras aqui, se possível, passa de mim este cálice. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não teriam estrutura para ouvir ele dizer isso. Entendeu? E eu aprendo aqui que no Getsemane, muitas das vezes, você não vai conseguir ter um íntimo para você dizer certas coisas. Somente Deus poderá te ouvir. Sabe por quê? Porque agora Jesus sabia que era só Deus que poderia ouvir ele dizer, passa de mim este cálice. Nem os seus 3 íntimos discípulos teriam estrutura para ouvir isso, quanto mais os 8 outros discípulos que ficaram para trás. Deu para você compreender? Vão existir momentos da sua vida que o que você tem para dizer, você vai ter que dizer só para Deus, meu irmão, minha irmã em Cristo, pastor, pastora, presbítero, evangelista, você de outra denominação, de outro ministério, você é meu irmão em Cristo, irmã em Cristo. Só Deus poderá ouvir o que você tem a dizer. Isso é muito profundo. Ele entra com 11, deixa 8 atrás, caminha com mais 3, depois deixa os 3 e o que ele tem a dizer é só entre ele e Deus. É só entre você e Deus nesse momento crucial da sua vida. Chegou um momento nesse Getsemane que é só você e Deus. Não adianta confessar para mais ninguém. Ninguém vai entender. Vão ainda bagunçar mais ainda a tua vida. Vão ainda te deixar mais desnorteado e desnorteada. Vão falar coisas que você não gostaria de ouvir.
É só entre você e Deus. E sabe o que eu aprendo aqui também? Jesus volta 3 vezes para ver os discípulos. Todas as vezes os discípulos estão dormindo. E aqui eu aprendo algo muito interessante. Em Lucas 5, os discípulos vão para a pescaria. Passam a noite inteira pescando, não pescam nada, mas não dormem. Ficam tentando pegar peixe a noite inteira. Não pegam nada, mas continuam tentando, olhos estatalados, olhando. Estão ali, alertas. Não dormem a noite inteira. Mas agora, para orar, eles dormem. Sabe por quê? Porque a pescaria é algo satisfatório. É um lazer. É um hobby, vamos dizer assim. Nós nos alegramos. Eu não gosto de pescaria, mas muita gente gosta. Agora, para orar, é uma luta contra a carne. A carne quer repouso, a carne quer dormir, a carne quer ficar em casa. A carne não quer orar. Para pescar a noite inteira acordado. Agora, para orar, dormindo. O que mais que eu aprendo aqui? Os discípulos dormiram no momento mais complicado de seus ministérios. Seu mestre estava ali, prestes a morrer. Aquele que ensinou a eles, doutrinou, trouxe experiências, amadurecimento, forjou o caráter deles, ia morrer. E nesse momento tão difícil e crucial do ministério de cada um deles, eles dormiram. Você já prestou atenção que nos momentos mais cruciais e difíceis do nosso ministério aqui na Terra, nós dormimos espiritualmente? Não queremos mais orar, queremos desistir, murmuramos. Se não dá, chega, acabou. Vou jogar toalha. Não dá não, para mim chega. Nós dormimos. Nós dormimos espiritualmente nos momentos mais complicados do nosso ministério. Os discípulos não ajudaram a Jesus porque Deus não tirou o cálice de Jesus. Isso aqui é algo muito interessante. Os discípulos não ajudaram Jesus porque Deus não permitiu. Foi Deus que colocou o sono nos discípulos. Sabe por quê? O cálice era de Jesus. Ele teria que beber aquele cálice. Por isso, os discípulos dormiram. Não dormiram porque eles estavam com tanto sono, porque Deus os carregou de um sono. Para que quando Jesus fosse a eles, não encontrasse ajuda, porque o cálice não seria tirado de Jesus, seria dele. Ele teria que beber. Ei, pastor e pastora, homem de Deus, mulher de Deus, você é de outra religião. O cálice é teu, não é de seus irmãos. Eles não vão te ajudar. Foi Deus que colocou um sono profundo nos seus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, em todos que estão ao seu redor e derredor. Eles não vão te ajudar. Porque eles não querem? Porque eles endureceram o coração? Não, é porque Deus não permitiu. Sabe por quê? O cálice é teu, pastor. O cálice é teu, pastora. O cálice é teu, homem de Deus, presbítero, evangelista, diácono. O cálice é teu. É você que vai ter que beber. É você que tem que passar por isso sozinho. É você que tem que viver essa dor. É você que tem que viver esse processo. É você que tem que ser lapidado. É você que tem que ser moldado, moldada, disciplinado, disciplinada. É você. Não é mais ninguém. Então, que essa palavra faça parte da nossa vida, de nossos ministérios. Eu peço humildemente, como sempre, compartilhe a mensagem. Outras pessoas precisam. Mas se você só for visualizar, glória a Deus. Se você curtir, glória a Deus. Se compartilhar, glória a Deus. Se só visualizar, glória a Deus. Glória a Deus, em tudo dai graças. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.